Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, que é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Foi muito bom ter encontrado ele. Na verdade, esse é um livro que eu já gostaria de ter lido há muito tempo atrás, só que eu não sei, ele sempre estava na minha lista da Amazon, mas eu acabava não comprando e tal. E como eu tô de férias, ontem eu fui até a livraria, encontrei ele e falei, vou levar. Na real, eu quase que terminei ele no mesmo dia. Eu não sou uma pessoa que lê rápido, mas eu achei a leitura muito gostosa e muito rápida de se fazer. Porque você vai querendo saber mais sobre a história, é uma história muito interessante. E eu gosto de livros, assim, que são histórias verídicas, enfim, eu acho muito legal. Então eu acabei me interessando muito e eu acabei lendo muito rápido. E ele é um livro curtinho, assim, na verdade ele não tem nem 200 páginas, tem tipo umas 180 páginas mais ou menos. E ele é muito bom, muito gostoso de se ler, é uma escrita bem boa. O nome do livro, né, eu acabei nem falando, é Em Busca de Sentido. E bom, vamos explicar exatamente esse nome, né? O autor é o Viktor E. Frankl. Ele é um psiquiatra e ele relata a sua experiência como prisioneiro num campo de concentração, mais precisamente em Auschwitz. E nesse livro ele vai relatar, ele vai dar uma perspectiva profunda do sofrimento humano. Ele vai apresentando toda a complexidade que se dava nesse contexto, né? A fome, a desnutrição, as dores que ele sentia, que todo mundo lá estava sentindo tanto dores psíquicas, dores psicológicas, como dores no corpo. Então ele relata como que era, por exemplo, ele dormia com 9 pessoas numa beliche, como que era o dia a dia, o frio, o trabalho. Então ele vai falando tudo e a gente vai entrando nesse mundo e a partir disso ele vai nos mostrando a teoria dele, que é a logoterapia. É uma abordagem terapêutica que se baseia na busca pelo sentido da vida. Tanto é que o nome do livro, né, é Em Busca de Sentido por conta disso. E no livro ele vai falando sobre a importância de se encontrar um sentido frente às adversidades da vida, independente de quais elas sejam. No livro ele estava realmente numa condição totalmente extrema, como eu comentei, uma condição que não é comum, digamos assim, mas que ele acredita que muitas pessoas só passaram por isso, só sobreviveram a isso, porque imagina, ele ficou 3 anos em campos de concentração. Em alguns momentos ele mudou de lugar, mas mesmo assim ele continuava passando fome, passando frio, não dormindo direito, trabalhando muito, desnutrido, com doenças. Muitas pessoas, inclusive, deliravam de tanta febre que tinham. Então, assim, como que uma pessoa consegue passar 3 anos em condições como essas? Motivo, digamos assim, é ter um motivo, é ter um porquê, encontrar um sentido no sofrimento, porque senão de nada vale sofrer. E é por isso, e é exatamente isso que ele fala no livro, e é muito legal de você ir vendo, porque eu nunca tinha lido um livro com esse tanto de relato, essa visão meio psicológica, meio filosófica até, do que acontece num campo de concentração, de como as pessoas agiriam nessa forma, porque realmente é uma situação que te leva a uma forma mais primitiva do ser, não é uma situação normal da vida, e ele te apresenta uma forma muito filosófica e muito diferente de ver o que aconteceu por lá. Como eu comentei, eu fui na livraria, comprei esse livro e eu comprei este outro livro, que é o livro da psicologia. E nesse livro, eu não sabia, mas existe uma parte onde ele fala sobre Viktor Frankl e a logoterapia e explica mais ou menos o que é isso, e eu vou ler um pedacinho pra vocês. Temos 2 forças psicológicas que nos permitem suportar situações dolorosas, possivelmente devastadoras, e seguir em frente: a capacidade de decisão e a liberdade de agir. Não estamos à mercê do ambiente ou dos acontecimentos, porque somos nós que determinamos como nos deixaremos influenciar. Então, claro, né, eles falam bastante coisa aqui sobre a logoterapia e sobre o que o Viktor Frankl acredita e tal. Eles, inclusive, falam que até mesmo o sofrimento pode ser visto de modos diferentes dependendo da nossa interpretação dos fatos. E que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando ganha um sentido, um significado. Esse descobrir o sentido, descobrir o significado do seu sofrimento, enfim, tem que ser parte fundamental para superar esses desafios. E lidar também com um possível vazio existencial que existe dentro de você. O livro Em Busca de Sentido, ele até fala em alguns momentos, bem no comecinho, que ele não queria ter assinado o livro com o nome dele. Tipo, um pseudônimo, ele não queria se identificar, porque ele não queria também se vangloriar em cima de uma desgraça, né? Mas o que aconteceu foi que
Os amigos dele, os primeiros leitores do livro dele, falaram, não, você precisa colocar o seu nome, até porque isso vai fazer com que mais pessoas leiam, porque ele já era conhecido na época, e esse livro se tornou muito conhecido. E até numa entrevista que ele participou, o entrevistador perguntou, como que você se sente, né, com esse sucesso, tudo mais, do seu livro, e ele fala que ele se sente espantado, né, porque um livro com o nome Em Busca de Sentido, e tantas pessoas compram e tantas pessoas vão atrás desse livro, tem alguma coisa errada com a sociedade no geral, porque alguma coisa tá faltando dentro das pessoas, né? A parte que mais me impactou, digamos assim, que mais eu fiquei pensativa em relação a isso, foi na página 89, onde ele fala assim, ó. Dostoiévski afirmou certa vez, temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida que permite à pessoa realizar valores na experiência do que é belo, na experiência da arte ou da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre seu ser. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. E trazendo para nossa própria vida, como que a gente encara os próprios desafios que a gente passa, né? Como que a gente vai encarar as desgraças que a gente passa, porque, gente, a vida de todo mundo é sofrida, sabe? Não tem ninguém, inclusive o próprio Jordan Peterson fala, né? Eu acho que eu tenho até... Acho que eu não tenho, não. Acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre os livros do Jordan Peterson aqui. Mas ele fala que a vida é sofrimento, life suffering. Ele fala diversas vezes. E quando eu, lendo o livro dele, eu lembrei muito disso. Porque, gente, não existe uma viva alma que não tenha sofrido, que não tenha chorado, que não tenha se realmente passado por problemas. E o modo com que você encara esses problemas e como você... busca o sentido desses problemas na sua vida após vivê-los ou enquanto você está vivendo, isso faz toda a diferença no modo que você vai encarar a sua vida a partir dali. E ele fala aqui também sobre a coragem de você sofrer, porque a coragem de você chorar, a coragem de você sofrer, a coragem de você dar a cara a tapa e você viver o que você tem que viver. E claro que numa situação como o campo de concentração é uma coisa totalmente difícil até de imaginar, é uma coisa muito complicada, mas no nosso dia a dia, probleminhas da vida, muitas vezes coisas até meio cabeludas que a gente tem que lidar, é isso, sabe? Tipo, a gente tem que ter coragem de lidar com aquilo e de dar a cara a tapa e de falar, não, beleza, isso tem um sentido, isso tem um sentido. E esse é o sentido da vida, né? Bom, ele cita aqui diversas pessoas como Dostoiévski, Nietzsche, e ele vai falando sobre a bondade humana. Mesmo nessas situações mais adversas, nessas situações mais extremas, encontra-se pessoas boas e ruins. Por exemplo, ele fala aqui, não se pode simplificar as coisas dizendo os prisioneiros são anjos e os guardas são demônios, porque existiam pessoas boas e ruins em ambas as categorias, digamos assim, em ambos os lugares. Assim é na nossa vida também. Existem pessoas boas e ruins em diversos lugares e há bondade humana em todo lugar. Ele também fala aqui no livro muito sobre amor, não só sobre amor à pessoa amada em relação à esposa, marido, enfim. Ele fala assim também da esposa dele, mas ele fala sobre o amor no sentido mais, né, dessa bondade, dessa pessoa que muitas vezes ele até relata que a pessoa deixa de comer o próprio pão para dar o pão para o outro. E nesse caso aqui, extremo, deixar de comer em algum momento
simplesmente, pura e simplesmente para fazer outra pessoa comer, era praticamente, significava, ou poderia significar a morte daquele que sacrificou, que jejuou para a outra pessoa comer. E outra coisa que ele fala que eu achei muito inspirador mesmo, assim, porque hoje em dia é muito difícil a gente... Ele fala muito sobre bondade aqui, e dependendo do que você deixa entrar na sua vida, não parece que existe bondade. Parece que a bondade tá muito, muito, muito lá no fundo, e eu acredito que não. Eu já falei em outros vídeos aqui que eu acredito que existe bondade em todo lugar, e esse livro me trouxe essa certeza, assim, sabe? Forçou essa convicção que eu tenho. Inclusive, ele comentou assim: é o ser que sempre decide o que ele é. Então, você que vai decidir se dentro de você vai ter bondade, vai ter esperança, vai ter amor, vai ter caridade ou não. E ele completa dizendo: o mesmo ser que inventou a câmara de gás é também aquele ser que entrou na câmara de gás ereto com uma oração nos lábios. Então, é forte, é bem forte. O livro inteiro, assim, é bem pesado. Muitas passagens que a gente, sabe, fica com nós na garganta mesmo. Mas eu achei um livro tão bonito, tão bom, sabe? Ele, no final, acaba até sendo um pouco de autoajuda, porque você sai do livro pensando, meu Deus, sabe? Tipo, eu preciso dar um jeito da minha vida. Preciso achar o sentido da minha vida. E, bom, como vocês sabem, né, eu tô passando... O que aconteceu, né? Agora é o momento, vou abrir meu coração aqui pra vocês. Por que eu comprei esse livro? Eu comprei este livro e eu comprei um outro que chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E por que eu comprei esses livros? Porque eu estava na livraria querendo comprar um livro sobre perda gestacional e eu não encontrei o livro sobre perda gestacional, então eu comprei livros que tenham a ver com morte, que tenham a ver com o sentido do sofrimento, enfim. Eu já sabia que esse livro falava sobre isso, bem por alto, né? Então eu resolvi comprar esses 2 livros, né? Comprei esse outro de psicologia porque eu quero cursar psicologia e mês que vem eu vou cursar psicologia, como vocês sabem. Eu vou começar o meu curso, né, de psicologia. Lendo esse livro, passando pelo que eu estou passando, porque como ele até mesmo ele disse no livro que cada pessoa vai viver sua dor de um jeito, cada pessoa vai ter um destino, cada pessoa é única e cada pessoa vai sofrer o que tiver que sofrer e o destino que tiver que ter, o destino que tiver que ter e, enfim, a cruz que tiver que segurar, né? Ele comenta que essa concreticidade está dada pelo destino do ser humano, que para cada um sempre é algo único e singular. Nenhum ser humano e nenhum destino podem ser comparados com outros, nenhuma situação se repete, e em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra atitude. Cada um vive de uma maneira o que tiver que viver, às vezes as situações são parecidas, como até ele fala que existem pessoas que passaram pela mesma situação que ele, mas não conseguiram levar com essa firmeza de pensamento, talvez, será que a gente pode colocar assim? Não sei. Que ele levou, né? Apesar de ele ter sofrido muito, todos lá sofreram muito, né? Enfim, ele até fala aqui na página 123, diz ele que estava conversando com um médico e o médico perguntou bem assim, você é da psicanálise? Você faz psicanálise? E ele falou, não, a minha abordagem é outra, é a logoterapia. E aí esse médico fala assim, você poderia me dizer numa única frase o que significa essa sua abordagem? Ou poderia pelo menos me explicar a diferença entre psicanálise e a logoterapia, que é o que você aplica? E aí ele fala assim, tá, então primeiro diz você o que você entende por psicanálise. E ele responde o seguinte: durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. E aí o Victor responde: bom, na logoterapia o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir. E ele até trata aqui no livro a diferença entre uma coisa e outra. É claro que essa é uma piada que ele fez, mas que tem certo sentido quando a gente começa a entender um pouco mais sobre a logoterapia. A minha intenção aqui, galera, não é falar nada exatamente sobre a logoterapia ou dar uma aula aqui sobre logoterapia, até porque a única coisa que eu sei sobre logoterapia foi este livro aqui que eu li. Então, eu acho que se você quiser também saber um pouco sobre logoterapia, eu indico muito, muito, muito esse livro, porque ele é ótimo, é muito bom. É um livro que, no mínimo dos mínimos, pensando na vida, ou super impressionado com o que o cara passou. Pra finalizar, eu queria dizer que eu amei esse livro. É um livro incrível, maravilhoso. Se vocês quiserem mais resenhas e mais
livros, assim, diferentes ou livros de psicologia, vocês me falem aqui nos comentários, que com certeza eu vou fazer mais. Esse livro é maravilhoso, não é só para psicólogo, não é só para psiquiatra, não é só para pessoas que se interessam no assunto. Eu acredito que esse livro é para todo mundo, real, assim. E, bom, esse livro aqui, se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho mais sobre ele em outro vídeo. E também o outro que eu comentei, da morte é um dia que vale a pena viver, tá bom? Galera, tem vídeo aqui toda sexta-feira. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro e outros que vocês me recomendam, tá bom? Beijinho, obrigada!